Meu Deus, tá muito desafinado. Gente, não tá dando pra tocar nem o Come As You Are que eu tocava nas outras vezes pra começar o programa. Ó, tá desafinado. Vixe Maria. Não, gente, hoje não vai dar nem pra tocar o Come As You Are, que o violão tá super desafinado. E eis aí uma grande questão, não sei afinar violão. Como faremos, hein? Eu acho que ele tem um negocinho no próprio violão pra afinar, sabe? Mas eu não sei mexer. Pessoal, mais um programa, depois de uma pausa aí que a gente deu no programa Sexo, Amor e Família, que é o nosso programa de saúde mental e reconstrução familiar. Cenário novo, vocês viram, né? A pandemia pediu. Por quê? Vou explicar. Vocês lembram que o cenário de antigamente era aqui em casa, no quartinho de bagunça, né? Então, agora, nesse período de pandemia, eu tô realizando os atendimentos online. E aí eu trouxe os móveis do meu consultório pra cá, aqui pra casa. Porque eu também tô indo pra um novo consultório, então vai ter móveis novos, tal, um novo planejamento. E aí estamos com um cenário novo, agora mais discreto, mais clichêzão. Tá bom? Mas o importante é o conteúdo, né? Eu acho que é o conteúdo que acaba trazendo vocês aqui pra gente aprender um pouco mais sobre saúde mental, sobre transtornos mentais, aspectos psicológicos e outras coisas que vêm desconstruindo não só o ser humano de hoje em dia, né? Deixando o ser humano aí adoecido, não só isso, mas também adoecendo as famílias, adoecendo a nossa sociedade como um todo. Então o programa, para quem é novo aqui, a gente vai abordar temas que vão na intersecção dessas três palavrinhas, né? Sexo, que eu trocaria por sexualidade, mas ficaria muito grande. Sexualidade, amor e família, com um olhar, claro, muito permeado e é o principal pela saúde mental, pela psiquiatria, que é a minha profissão, certo? Enquanto vocês estão entrando aí, me contem aí, caravana de onde vocês são? De onde vocês são, galera? Caravana de onde? Vão me contando aí para eu conhecer vocês enquanto o pessoal tá entrando. Paulo, Instituto Harmonize, Ju, Fran, Marilene, Donley, Emerson. Gente, vamos entrando. Pouso Alegre, Minas Gerais. Caravana de Pouso Alegre. Ai, a cidade da Fravinha, minha amiga. Eu tenho uma amiga que mora aí, em Pouso Alegre. É Pouso Alegre? Ou é a cidade do Negão, um amigo meu? E da Lu, que nós somos padrinhos do casamento deles. Cabo Frio. Ah, meu Deus, eu fiz uma viagem para Cabo Frio com os meus amigos da residência, inesquecível. Santos, Sorocaba! Joga a mãozinha lá em cima. Por quê? Sorocaba, gente. O meu marido, quando ele tá mais animadinho, ele adora imitar o Sorocaba. Na verdade, ele acha que ele é o Sorocaba. São José do Rio Preto, São Paulo, Batatais. Que legal, Dorinha é o nome da minha mãe. Bom, gente, sejam todos bem-vindos, tá? Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Por quê? Porque na caixinha de perguntas hoje eu assustei. Tinham, aquelas que eu coloquei foram algumas e depois eu fui dar mais uma olhada. Tinham mais perguntas de pessoas querendo saber sobre ansiedade, querendo saber o que é ter uma crise de ansiedade, o que eu devo fazer para melhorar a minha ansiedade. Falar sobre ansiedade, gente, entendam, é um tema muito abrangente, muito mesmo. Dá pra gente falar aqui por vários programas. Então, para não ficar maçante, para não ficar cansativo, eu optei por dividir. Não sei ainda quantas partes, né? Mas hoje é a primeira parte. Hoje eu vou falar acho que hoje eu vou falar um pouco mais sobre a diferença da ansiedade normal para aquela ansiedade que te limita, para a ansiedade patológica. É importante que a gente saiba diferenciar isso justamente para entender assim. Não, acho que minha ansiedade, essa ansiedade agora que eu tô tendo é uma ansiedade normal, inclusive ela me move, ela tem me ajudado a me reinventar nesse período de pandemia. Não, mas a ansiedade que eu tô tendo agora é uma ansiedade que me machuca, é uma ansiedade que me trava, que me limita. Então vamos detalhar isso um pouquinho
um pouquinho melhor a voz da irmã. Dizem que minha voz é parecida mesmo com a da minha irmã. Bom, então vamos lá, vamos detalhar isso um pouco melhor para vocês entenderem. Vou contar um segredo para vocês. Estou na minha casa, ó, bem William Bonner, chinela havaiana no pé. Toda arrumadinha, mas de chinela havaiana no pé. Vamos lá. Gente, ansiedade a gente tem que entender. É um sentimento, né? É uma emoção que é normal para todos nós seres humanos. É um sentimento que compõe a nossa existência, que faz parte da nossa vivência e que quando ela é em um nível normal, né? A pessoa adora usar essa palavra normal, mas quando a ansiedade está num nível normal, num nível adequado, num nível equilibrado, na verdade ela é muito importante para nós. A ansiedade, por exemplo, se a gente for pensar antropologicamente falando, vamos imaginar quando o homem das cavernas estava lá e ouvia um barulho estranho na mata. Aquilo gerava uma ansiedade nele e ele pegava, juntava a família e ia para dentro da caverna, né? Então, uma ansiedade que o ajudava a proteger os seus, correto? Um outro exemplo agora um pouco mais atual. Quando eu tenho uma prova, né, eu fico um pouco ansiosa e isso me move a estudar, isso me motiva a estudar. Quando, por exemplo, estamos passando por um momento de pandemia, preciso mudar hábitos, é natural que no início, né, dessa movimentação e dessa alteração da dinâmica das nossas vidas, é natural que eu sinto ali um pouquinho de ansiedade e essa ansiedade vai me ajudar, por exemplo, a ficar um pouco mais atenta com as medidas de higiene. Essa ansiedade vai me ajudar, por exemplo, aqui no início eu fiquei um pouco ansiosa, isso me ajudou a ver como eu ia reestruturar o meu atendimento. Então, uma ansiedade que me moveu, que me fez fazer as coisas, me fez transformar a minha vida para que ela ficasse melhor nesse período de pandemia. Mas, gente, vamos lá, vamos entender. Nos tempos que a gente está vivendo, há quanto tempo que a gente já está nessa? E as pessoas, eu acho que elas passaram a normalizar sentir uma ansiedade que a gente chama de patológica. Sentir aquela ansiedade que faz mal. Então, entendamos. Essa ansiedade que nos move, que nos faz proteger quem amamos, não proteger excessivo, tá? Porque também tem aquela tensão o tempo inteiro, por exemplo, hoje em dia, de ficar o tempo inteiro verificando se o seu marido lavou a mão e se ele não esqueceu de tirar o sapato, sabe? O tempo inteiro tenso ou tensa pensando nisso. Tem que ver que isso também já não tá normal, gente. É fazer o que tem que ser feito, mas se há uma preocupação excessiva ao longo do dia, pode saber que normal isso daí não tá. Normal isso daí não tá. Então, a ansiedade patológica, aquela ansiedade doentia, aquela ansiedade que precisa de uma atenção maior, ela é uma inquietação interna, entende? É como se fosse uma inquietação aqui no peito, uma agonia, uma preocupação excessiva. Então, não um foco só, mas vários focos, né? Por exemplo, eu fico preocupada que minha empresa está falindo, eu fico preocupada que meu marido não põe o chinelo ali fora, eu fico preocupada que minha mãe tá lá, sei lá, minha mãe tá lá no Acre, e eu não sei se ela pôs máscara hoje. Então há uma preocupação excessiva com coisas e questões sobre as quais você não tem total controle. Ou se tem, mesmo tendo, nota-se que há um excesso de preocupação. É como se fossem muitos pensamentos em preocupações. Associado a isso, o paciente, né, a pessoa ansiosa, a pessoa que tem uma ansiedade patológica, ou seja, aquela ansiedade doentia que precisa de tratamento, tende a ser uma pessoa muito perfeccionista, né? Aquela pessoa que quer tudo do jeito dela ou que quer tudo da melhor forma possível sempre. Aquela pessoa que fica o tempo inteiro se cobrando demais. Eu me cobro, Maísa, realmente eu faço bolo, Maísa, eu faço bolo e assim, quando meu bolo dá um pouquinho errado, nossa, eu já não me contento. Ou eu vou estudar, Maísa, porque eu sou acadêmico, né? Eu sou acadêmico e eu vou estudar. Aí quando eu tô estudando, se eu vejo que tem uma linha ali que eu não entendi, aí eu já fico ansioso, porque eu tenho que entender absolutamente tudo, né? Então eu volto, eu leio de novo. Aí o meu resumo, quando eu erro, Maísa, eu
já vou lá, jogo fora, faço outro resumo, porque eu sou muito ansioso, né? E o que eu faço tem que ficar muito perfeito, tem que ficar da melhor forma possível, senão pra mim não tá valendo. E poxa, a gente tem que entender que esse nível de cobrança é quase sobre-humano, concorda? É natural e eu acho virtuoso, inclusive, que nós busquemos este processo de autoaperfeiçoamento. É virtuoso que nós busquemos melhorar a cada dia, mas a gente precisa entender que existe um ritmo para isso, existe um tempo para isso. E mesmo este processo de autoaperfeiçoamento é autoaperfeiçoamento. Você vai tentar ficar um pouco mais próximo da perfeição. Isso é bom, a gente desenvolve virtudes. Agora, o paciente ansioso, ele quer ser perfeito ali em tudo que ele faz. Ele quer que tudo saia muito bem e eu digo mais. Ele acha errado as pessoas que não agem assim. Como assim? Como assim o fulano tá ali descansando? Como assim o fulano tá ali tranquilo, sei lá? Como assim o fulano não tá ansioso e não tá ali correndo atrás o tempo inteiro? Então, as pessoas, o paciente ansioso, ele não só cobra muito de si, como ele acaba cobrando muito dos outros. Ele acaba demandando demais, né? Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Geralmente no tempo de quem? No tempo de Deus, gente? Não, no tempo dele. Então, o paciente ansioso, ele quer que as coisas aconteçam naquele tempo, né? No tempo que eu espero. Exemplo. Eu tô aqui na quarentena, mas eu vou dar um exemplo aqui de casa, por exemplo. Tô com o sofá ali acabado, que a Martinha comeu meu sofá inteiro. O paciente ansioso, ele vai querer comprar o sofá, ele vai chegar lá e a pessoa vai falar assim, então, só daqui 30 dias. Ele vai falar, não, mas eu quero o sofá pra ontem, pelo amor de Deus, eu preciso desse sofá. E ele vai colocar uma energia mental, nisso ele vai gastar uma energia querendo as coisas no tempo dele, que traz sofrimento, que passa a ser disfuncional. O que é disfuncional, Maísa? Atrapalha o funcionamento do indivíduo. Então, lembra que eu falei lá na frente que a ansiedade é um sentimento, uma emoção natural do ser humano que nos ajuda a nos mover, antropologicamente falando, nos ajudava ali a proteger a prole das onças, enfim. E hoje, por exemplo, me ajuda a evoluir, me ajuda a estudar, mas quando a ansiedade começa a te limitar, a trazer prejuízo no seu funcionamento, né, a demandar muita energia com preocupações excessivas, e muitas vezes, é importante entender isso, gente, muitas vezes são preocupações que a gente chama quase que de paranoia, né? Então são preocupações quase que irreais. A pessoa, o fato em si, às vezes pode até ser real. Um exemplo, mas eu fico muito preocupada porque eu tô com uma conta atrasada, eu odeio dever. Ok, a gente entende que você tá com uma conta atrasada e que sim, é ruim dever, não é legal, né? Mas a pessoa faz disso uma tempestade. Meu Deus do céu, mas como assim eu tô devendo, eu não posso dever, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo por estar devendo. Passa a haver também, no paciente ansioso, é comum da gente ver isso, uma insegurança sobre a própria capacidade, uma insegurança sobre a própria índole, como se, por exemplo, dever essa conta para alguém fizesse dessa pessoa um péssimo ser humano, a pior das espécies. E poxa, é só uma conta que está atrasada. Maísa, não é só a conta não, meu nome está no vermelho. Acredite, é só um nome no vermelho. É só um nome no vermelho. Isso faz parte da vida. Quando a gente vai avaliar a história dessas pessoas lá atrás, a gente costuma ver que, por exemplo, tinham pais que eram muito zelosos e que também tinham esse certo perfeccionismo. E isso acaba passando aí um pouco para os filhos, né? E a gente vê que quando na infância já tem ali alguns sinaizinhos. Ou então, aquele filho, aquela criança
que hoje é adulto, né? Só tô dizendo, voltando ali no túnel do tempo. Ou então, aquele indivíduo que na infância tinha pais que estavam ali, estavam fazendo o que precisava ser feito, os pais estavam ali dando comida, dando um dinheiro, mas o pai não estava dando atenção, não estava dando carinho, não estava tendo aquela presença efetiva, sabe? Que pai e mãe precisa ter. E aí a criança começa a falar, nossa, então eu preciso dar o meu melhor, então eu preciso fazer mais para que ele me note, eu preciso ser mais perfeito de todos aqui, para que meus pais notem que eu sou bom, para que eles me deem um parabéns, para que eles me deem um carinho, para que eles me deem um beijo, entende? Na infância a gente costuma ver isso. Mas assim, não há uma regra e não há uma receita de bolo, né? Claro que a história de cada pessoa precisa ser avaliada individualmente. Mas pensando e voltando agora um pouco mais para os sintomas da ansiedade patológica, daquela ansiedade que te limita. Além dos sintomas de preocupação excessiva, do cobrar-se muito, de ficar com a cabeça cheia de pensamentos, cheia de preocupações, há, como eu disse, uma inquietação interna, uma inquietação no peito e pode haver sintomas físicos. Sintomas físicos. E aí entra uma questão importante da gente falar hoje. Vou tentar não me prolongar muito, viu, gente? Porque senão acaba ficando cansativo e a gente ainda vai falar vários programas aqui sobre ansiedade. Então, a pessoa com ansiedade patológica também pode ter sintomas físicos. Quais sintomas são esses, Maísa? Ela pode ter palpitações, então sentir o coração bater mais forte. Taquicardia, que é sentir o coração acelerar. Sudorese, que é aquele suador. Calafrios. Falta de ar. Gente, vocês não têm noção do quanto eu tenho ouvido em consultório isso. E é claro que pode ter a ver sim com uma ansiedade relacionada à doença, relacionada à pandemia que a gente tem vivido, mas pessoas com falta de ar, desesperadas, achando que tem ouvido isso demais no consultório, achando que pode ser coronavírus, né? E na verdade não tem nenhum sintoma respiratório de fato. Você trata a ansiedade e a falta de ar melhora, né? Então, falta de ar é um outro sintoma que pode acontecer. Diarreia, náusea, vômito, dores inexplicadas no corpo, dores de cabeça, tensão muscular. Todos esses sinais que muitas vezes, por isso é importante a gente frisar, gente, porque às vezes esses sinais levam as pessoas para onde? Para o lugar que agora não pode ir, para o pronto-socorro. Então, esses sinais, a pessoa pode começar pela ansiedade, né? A ficar preocupada. Meu Deus, o que é essa dor de cabeça maior do mundo? Meu Deus, o que é essa falta de ar? O que é essa palpitação? Acho que eu vou infartar. E aí, pra onde ela vai? Se ela acha que ela vai infartar, pro pronto-socorro, né? Que é o lugar que a gente deve evitar de ir, porque, né, onde há mais a probabilidade ali de ter coronavírus. O que mais de sintomas, gente? Sintomas psicossomáticos. O que é isso, Maísa? Somatização. Somatização é quando um sintoma, por exemplo, uma ansiedade, uma tristeza, uma coisa que eu não falei, uma coisa que eu não verbalizei. Eu tava morrendo de vontade, Maísa, de falar ali pro meu marido que eu não aguento mais aquelas roupas que ele deixa em cima da cama, mas eu não falei, eu engoli. E aí isso pode acabar virando sintoma. Ah, Maísa, então agora já sei. Vou ir lá e vou falar tudo pra ele, vou descarregar e vou vomitar isso nele. Também não é assim, né? A gente tem que entender que nós estamos vivendo um momento, sim, de fragilidade, de mudanças de hábitos, de dificuldades financeiras, né? O isolamento social, a gente tem que entender que o homem, o ser humano, tremores nos músculos também, tremores, tá? Tremores também, pode apresentar espasmos, então a pálpebra ficar mexendo ou aqui ficar travado, são outros sintomas, bruxismo, sentir até dor aqui, roer muita unha, algumas pessoas podem arrancar cabelo, arrancar sobrancelha, tudo isso. E outras pessoas podem ter ainda ataques de pânico. Ah, então é síndrome do pânico, mas é transtorno de pânico? Não. Vocês precisam entender, ataques de pânico, quando a gente vai fazer diagnóstico, o ataque de pânico ele é um especificador.
Então, não necessariamente, isso tem que ficar bem claro aqui, não necessariamente quem tem ataques de pânico tem o transtorno de pânico, tá bom? A pessoa pode, por exemplo, ter um transtorno de ansiedade generalizada e ter ataques de pânico, isso é um especificador, tá? O que é ataque de pânico, Maísa? É justamente essa crise, uma crise de ansiedade mais forte, mais aguda, que tem um pico ali em alguns minutos e que a pessoa pode realmente sentir palpitações fortes, falta de ar, uma sensação de morte, medo de morrer, medo de enlouquecer, medo de perder o controle, pode ter dor no peito, que mais? Dor no peito, falta de ar, falei, tremor, calafrio, tonturas, pode ter gritos, choros descontrolados, tá? Então aí a gente pode chamar isso de um ataque de pânico. Mas então significa que eu tenho transtorno de pânico? Não, não significa, como eu disse, né? Significa que você teve um ataque de pânico e que sua ansiedade já não tá bem, faz tempo e precisa olhar pra isso. Precisa olhar pra isso, gente, tá bom? Então, assim, esses sintomas que eu tô dizendo de ansiedade, gente, é o momento de tratar isso. Porque se a gente deixa o barco andar, não, eu vou deixando, eu vou empurrando com a barriga, eu vou dar conta sozinho, eu não vou priorizar isso agora não, eu tô preocupado só com o coronavírus, o resto eu não tô mais nem aí, eu tô preocupado só com a minha falência ou com o meu desemprego, só tô preocupado com isso, o resto não tô muito preocupado. Prestem atenção, gente, esses tipos de sintomas acabam levando ao pronto-socorro. Né? E eu repito, é um momento que a gente não pode sobrecarregar o nosso sistema de saúde. Fiquem atentos a isso. Se esses sintomas já duram mais de 15 dias, vocês precisam procurar ajuda. E uma coisa que eu tô notando no meu Instagram, que parece que antes eu não notava, é engraçado como a gente vai notando nesse período, até a mudança do padrão dos directs, das mensagenzinhas ali em inbox. Relatos de pessoas doentes com sintomas de ansiedade graves e que não buscam ajuda, sabe? E quando você conversa, fala, olha, tem que procurar ajuda. Não, mas eu já tô em terapia. Gente, vocês têm que lembrar, transtorno de ansiedade tem que tratar com remédio. A gente sabe muito bem que a ansiedade, uma pessoa que se cobra muito, uma pessoa que tem expectativas altas demais sobre si mesmo e daí acaba se frustrando com facilidade, essa pessoa ela tem essas frustrações recorrentes, essa insegurança, porque isso traz insegurança. Ninguém consegue ser perfeito o tempo inteiro. E aí, se eu não sou perfeito, então quem eu sou? E aí, se eu não sou perfeito, meu Deus, e meu conceito de identidade? Regaçou, né? Então, essas pessoas, quando elas se desfragmentam aí por isso é um grande risco de levar daí a um episódio depressivo. A ansiedade e a depressão andam uma do ladinho da outra. Uma do ladinho da outra. É muito comum a gente ver paciente ansioso deprimindo. E, poxa, a galera vai esperar de verdade? Esperar deprimir para daí procurar uma ajuda? Gente, tem vários estudos que mostram isso, todo congresso eles falam isso, e eu já falei pra vocês um monte de vezes, e vocês estão me mandando direct aqui, vocês não estão procurando ajuda, e eu fico, gente, vocês têm que se ajudar, vocês têm que se cuidar. O que falam no congresso? Falam e repetem, cada vez tem mais estudos. Quanto mais tempo você demora a procurar ajuda, quanto mais tempo você demora a iniciar o tratamento para sua ansiedade, maiores os riscos e as chances de cronificação. O que é cronificação, Maísa? É ter ansiedade o resto da vida. E eu tenho pacientes no meu consultório de 60, 70, 80, 85... 85 é o mais velhinho que eu tenho hoje. De até 85 anos que tem ansiedade crônica. Eu sei, porque a gente avalia o público aqui, eu sei que a faixa etária das pessoas que me acompanham aqui é muito mais baixa. É uma galera mais jovem.
Mas, gente, a hora de tratar é o quanto antes. Passou de 15 dias, tá interferindo no teu dia a dia a ansiedade, tá te causando um sofrimento intenso, tá atrapalhando as tuas relações, tá te deixando mais irritada, com o paviozinho mais curto, tá limitando na tua concentração, não tô conseguindo me concentrar direito, mas é porque eu fico ansiosa, eu vou ler um livro, eu não consigo ler o livro, quando eu ver eu já fui lá pegar uma água, quando eu fui ver eu já fui lá, sei lá, mexer no ar-condicionado, quando eu fui ver, mas eu tava lendo o livro e agora eu já tô cutucando aqui minha unha. Ei, tá tendo prejuízo aí no teu dia a dia. Precisa procurar ajuda. Se demora demais, aumenta o risco de cronificação. Se procura o quanto antes, você vai fazer um tratamento, como qualquer tratamento que tem início, meio e fim. O tratamento psiquiátrico é um pouco mais longo? Sim, é um pouco mais longo. Mas, gente, tem início, meio e fim, como qualquer tratamento, tá bom? Na maioria dos casos. Não tô falando, por exemplo, do paciente, do senhorzinho que eu atendo, senhorinha que eu atendo também, de 80, 65 anos, que já tem uma ansiedade aí crônica de longa data. Nesses casos, realmente, o uso da medicação precisa ser aí pro resto da vida, porque senão a qualquer mudança ali no hábito de vida, a qualquer briguinha, discussão, volta tudo de novo. Mas vocês estão numa idade, meu povo aqui do Instagram, vocês estão numa idade que precisa tratar isso daí para não cronificar. É um tratamento simples, é um tratamento... E como que é feito o tratamento, Maísa? O tratamento é feito com medicações. Quais medicações? A gente avalia de acordo com o perfil de cada paciente. São vários fatores que a gente avalia para escolher a melhor medicação, né? Mas de uma forma geral, são medicações da classe dos antidepressivos, principalmente os inibidores seletivos de recaptação de serotonina ou inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina. Em alguns casos, a necessidade de utilizar neuroléptico, que são os antipsicóticos. Em alguns casos, no início do tratamento, principalmente, é necessário o uso de benzodiazepínicos, isso quando necessário tem que ser muito bem orientado, entende? Então, depende do perfil de cada paciente, mas sem tratamento medicamentoso, gente, a gente já está num período difícil, né? O ser humano já não foi feito para ficar confinado. Se dentro desse período difícil, se dentro desse período que a gente já está tendo que viver condições que não são típicas e que não são antropologicamente falando, não é o que o ser humano foi feito para fazer, ficar em casa parado, né? Se além disso eu ainda não estiver compensado, eu ainda estiver pilhado, eu ainda estiver extremamente irritado, eu ainda estiver me cobrando demais ou cobrando demais do outro, gente... A gente vai sair disso tudo com a cabeça muito pior do que quando a gente entrou. E que a gente possa utilizar esse período, né? Que a gente possa utilizar esse período aí, que as pessoas estão mais reflexivas, mais resguardadas, mais em casa, pra gente melhorar, pra gente evoluir. E pelo que eu tô vendo nas dezenas de mensagens aqui no meu direct, tem muita gente doente real que não tá fazendo tratamento. E aí entra até o que a gente já conversou, eu vou repetir, o estigma, né? O medo do tratamento psiquiátrico, o preconceito com a figura do psiquiatra, o medo de ficar dependente de remédio, o medo de porque psiquiatra é coisa de gente doida. Gente, eu achei que isso já estava bem resolvido aqui no nosso Instagram, mas pelo jeito não tá. Então vamos ter que reconscientizar vocês com relação a isso. Porque eu tô vendo relatos e mais relatos de pessoas com sintomas graves aí de ansiedade e que não estão tratando, e que quando a gente conversa, às vezes eu tento dar uma orientação, a pessoa ainda é resistente, sabe? Vocês parece que buscam no Instagram a resolução, né, do problema de vocês. Gente, nada substitui tratamento psiquiátrico e psicoterápico. Nada. Mas é livro de autoajuda, tem mais isso que eu vejo, eu gosto de ver essa live, tudo bem. Eu gosto do seu conteúdo, tudo bem. Eu sei que ajuda um pouquinho, mas nada substitui um tratamento adequado, direcionado, individualizado, tá bem? É isso, já deu meia hora, era pra ter dado só uns 20 minutos, mas precisamos falar mais sobre isso. Não falei nem, sei lá, nem um quinto do que a gente precisa conversar sobre ansiedade. Então vamos fazer mais programas aí para falar sobre isso, tá bem? Um abraço a todos vocês. Eu não consegui ver as perguntas, deixa eu dar uma olhada se tem alguma coisa aqui
Estou quase maluco, tendo que falar para minha esposa ficar calma, filha, mas não consigo. Doutor, é normal causar tremedeira, tremores, como eu disse, sintoma de ansiedade. Quando tá tendo sintoma físico, gente, ó, já pode saber que era pra estar tratando, viu? Ou se já faz tratamento, procura o seu psiquiatra, fala com ele, liga, ó, doutor, tô bem não, como, que nem nas minhas figurinhas, ô Tinky Winky, tô bem não. E aí precisa ajustar remédio, ou então pelo menos ver se é uma questão psicológica, psicoterápica, ou se é realmente um agravante da doença. Me cobro de mim toda hora, mas fico pensando, por que tal fulano não faz o que tem que ser feito? Porque, gente, a gente tem que entender que ninguém vai conseguir fazer tudo. Tem gente que é folgada mesmo, tem gente que tem uma certa... Igual eu fiz um videozinho ontem, né? Tem gente que protela muito, que procrastina muito, que deixa muito pra depois, que deixa muito pro amanhã. Mas a gente tem que entender que tem pessoas que podem estar doentes. Então tem gente que não faz, que não tá fazendo, que não tá com ânimo, ou que tá irritado, que não tá sendo tão eficaz, porque a pessoa pode estar doente, né? Então pensem nisso também, tentem se colocar um pouquinho no lugar do outro. Dar o valor que a circunstância tem, dor no peito que está aparecendo somente à noite. Sim, dor no peito, pode ser ansiedade. Estou com 50, mas estou me cuidando, morro de medo de tomar remédios. Só o psicólogo pode resolver? Em casos leves. Em casos leves, a psicoterapia pode resolver, sim. Né? Mas o que eu tô vendo, pelo menos nos relatos aqui do meu Instagram, é que a maioria das pessoas estão tendo sintomas disfuncionais. Então, quando o negócio está disfuncional, gente, precisa de psiquiatra também. Eu morro de medo de ficar com pânico novamente. Eita, esse medo aí precisa ser trabalhado. Né? O próprio medo pode desencadear ataques de pânico, então precisa ser olhado para isso. Converse com isso com o seu psicólogo. A ansiedade vem aparecendo muito no meu consultório, um grande aumento de crianças com crise de ansiedade. Gente, crianças ansiosas está demais da conta, demais da conta. E às vezes com diagnóstico TDAH, o que é um karma na minha vida. Mas não, crianças ansiosas está demais da conta. Mas o olhar que a gente tem que ter para isso, gente, é sempre assim, o que está por trás dessa criança, viu? Quando você vai ver, na maioria das vezes, você encontra pais ansiosos, né? Muito bom, tarará. Minha psiquiatra não acerta a minha medicação, vou num neuro, queria saber se ele também pode resolver. Gente, esse negócio de estar com um problema emocional e ir no neuro. Vocês têm que entender uma coisa. O médico, a gente faz uma faculdade, 6 anos, medicina, a gente aprende várias áreas. O psiquiatra, ele é o médico especialista nas emoções, nas alterações de comportamento, nos sofrimentos da mente. A gente faz 3 anos de residência só pra isso. O neurologista, ele desamarra menos, ele até, né, ele lida ali com o cérebro também, mas a residência da neuro é diferente. Eles ficam tratando demências, tremores essenciais, doença de Parkinson, são AVC, enfermaria lá com a galera fazendo exame neurológico completo. É uma outra área, né? Então procure o profissional especialista naquilo que você tem. Eu tenho vários pacientes que vão no neuro um tempão, aí ficam ali e às vezes tratando com subdose, tratando com dose que não é terapêutica, ou com a medicação que não é mais indicado para aquele diagnóstico. Então procurem o especialista. E quem é o especialista das emoções é o psiquiatra. Isso aí entra novamente naquilo que a gente falou, do estigma. Então é melhor eu procurar um neurologista do que ir no psiquiatra. Do que ir no psiquiatra, né? Porque psiquiatra é médico de doido. Gente, por favor, né? Não. Gente, é isso. Eu quero tentar fazer um programa amanhã. Eu vou dar uma olhada, ver como que tá a minha agenda, pra gente continuar falando sobre ansiedade. E na quinta-feira vai ter uma live legal com o Dr. Felipe de sexualidade e intimidade. Então, quinta-feira temos uma live aí que vai ser especial, tá? Um grande abraço a todos, uma boa noite. Agora, terminou a live, vai lá na tua cozinha, faz um chazinho, sabe?
toma esse chazinho olhando pro céu, abre a janela, você mora no apartamento, olha pro céu, fica lá pensando nada, chama a pessoa que mora com você, faz um chazinho pra essa pessoa. Se hoje vocês brigaram, se hoje teve discussão, vai lá, faz um chazinho pra pessoa, dá o chazinho, fala, ô meu benzinho, toma aqui, vamos fazer as pazes, benzinho, tá bom? Então, vamos, depois dessa live, entrar num clima um pouquinho mais relaxante, faça um chazinho gostoso. Arruda, Mary, estou atendendo, inclusive estou aqui hoje cansadinha já de atender, estou atendendo bastante, tá? Estou à disposição se alguém precisar e um abraço a todos. Tchau, tchau!